Ninguém acorda num dia comum acreditando que, até o fim da tarde, perderá tudo. E, no entanto, foi isso que aconteceu comigo. Às 7 horas, tomei meu café com manteiga de amendoim, li 2 parágrafos de um romance de Steinbeck e abracei meu filho na porta da escola. Às 16 horas, estava algemado, dentro de uma viatura da polícia, acusado de algo que nem conseguia pronunciar em voz alta. Sou Alex Mitchell. Ou melhor, era. Antes dos jornais, antes das manchetes, antes de as pessoas sussurrarem meu nome com desprezo ou curiosidade mórbida. Antes de me tornarem símbolo de algo que nunca fui. Tudo começou com um e-mail. Depois, uma ligação do diretor. Precisa vir imediatamente, disse. Achei que fosse uma reunião comum. Talvez algum estudante reclamando de nota. Eu dava aulas de literatura americana há mais de 10 anos. Era respeitado. Publicado. Admirado. Mas, ao entrar na sala da diretoria, percebi que algo estava errado. Havia 2 homens de terno. Um terceiro com distintivo visível. E o olhar do diretor não era de impaciência, era de pena. As palavras vieram rápidas, desconexas. Suspeita de aliciamento, mensagens impróprias, investigação em andamento, afastamento imediato. Senti o estômago virar. Tentei falar, mas minha garganta secou. A única coisa que consegui dizer foi, isso é um engano. Eles não pareciam acreditar. Ou talvez já tivessem ouvido isso muitas vezes antes. A caminho da delegacia, tudo dentro de mim girava. Quem me acusava? O que exatamente diziam? Porquê? Na cela, a noite parecia não ter fim. Um advogado público foi designado no dia seguinte. Jovem, bem-intencionado, mas visivelmente despreparado. Disse que a acusação vinha de um aluno. Que haviam prints. Mensagens truncadas. Cortadas. Fora de contexto. Eu sabia que aquilo não era real. Mas também sabia que, na internet, bastam segundos para um nome ser arruinado. Quando minha esposa me visitou no 3º dia, seus olhos já não procuravam os meus. Ela disse que falaria com um advogado. Que protegeria nosso filho. Que precisava tomar distância. E então saiu. Sem tocar minha mão. Sem perguntar se eu precisava de algo. O divórcio foi protocolado na semana seguinte. Na prisão preventiva, os dias passavam como cimento seco, lentos, pesados, irremovíveis. Recebia olhares. Cochichos. Ninguém falava comigo. Até os guardas pareciam julgadores silenciosos. A televisão no refeitório mostrava meu rosto em uma montagem grotesca com a legenda, Professor Predador. Meu nome virou piada. Meu silêncio, culpa. O julgamento foi rápido. Meu advogado pediu mais tempo, mas o juiz negou. O promotor apresentou prints editados, depoimentos contraditórios, mas convincentes. A opinião pública já tinha decidido antes do júri. Condenado a 6 anos. Condicional após 3, se houvesse bom comportamento. Fui transferido para o Centro Correcional de Millbrook. Lá, entendi o que significa realmente perder tudo. Meu diploma, minha reputação, meus amigos, tudo havia evaporado. Recebia cartas da universidade informando minha demissão. Meu nome foi removido dos livros didáticos. Meus artigos, retirados de plataformas acadêmicas. Eu era, oficialmente, um pária. No primeiro mês, quase não falei com ninguém. Evitava contato visual. Evitava pensar. Meu corpo apenas sobrevivia. Minha mente parava em algum lugar entre o desespero e a apatia. Houve dias em que não comi. Dias em que não dormi. No banho, sentia os olhares. Nos corredores, os sussurros. Mas ninguém se aproximava. Até Marcos. Ele não disse nada no início. Apenas se sentava na mesma mesa durante o almoço. Não fazia perguntas. Não impunha presença. Era mais velho, talvez uns 40 e poucos. Carregava livros. Lia devagar. Com uma calma que parecia deslocada ali dentro. Na 3ª semana, deixou um exemplar de O Sol é para Todos na minha cama. Li esse umas 5 vezes. Acho que você vai gostar, disse, sem olhar diretamente. Peguei o livro. Era usado, as páginas gastas. E, pela primeira vez em meses, senti algo parecido com curiosidade. Ler se tornou meu escudo. Comecei a reencontrar pedaços de mim nos personagens. Em Scout, na coragem de Atticus, na injustiça que atravessa as entrelinhas. Marcos, silenciosamente, me alimentava de histórias. Trocávamos títulos. Às vezes, discutíamos interpretações. Outras, apenas sentávamos em silêncio, lendo. Ele nunca perguntou o que eu tinha feito. Nem eu a ele. Era um pacto de respeito mútuo, construído no espaço entre as palavras. Com o tempo, outros detentos começaram a me ver com menos hostilidade. Talvez por causa de Marcos. Talvez porque eu não representava ameaça. Ou talvez porque perceberam que eu só queria passar invisível. Mas a verdade era que, por dentro, eu estava em ruínas. Sentia falta do meu filho. Das aulas. Do som dos alunos debatendo poesia. Sentia falta de mim mesmo, de quem eu era antes de tudo desmoronar. Comecei a escrever. Pequenos textos. Reflexões. Fragmentos. Guardava em um caderno que Marcos me deu, junto com uma caneta azul que havia trocado por 2 sabonetes. Um gesto pequeno. Mas que me fez chorar escondido na cela. Escrever era o único lugar onde ainda podia ser verdadeiro. Onde ninguém interrompia. Onde minha voz ainda existia.
Quando completei 6 meses de pena, recebi uma carta. Não da minha ex-esposa. Nem do meu filho. Era da mãe de um ex-aluno. Dizia que sabia que eu era inocente. Que confiava em mim. Que o filho dela também havia sido acusado falsamente anos antes, por vingança de um colega. Li a carta 3 vezes. E então percebi, ainda havia alguém que me via como humano. Não sei dizer quando exatamente, mas em algum momento, o medo começou a virar resistência. Comecei a observar com mais clareza. A prestar atenção em quem, dentro daqueles muros, também tentava não se perder. Marcos, sobretudo. Com ele, as conversas foram ganhando camadas. Falávamos sobre racismo no sistema penal, sobre as falhas da justiça, sobre o que significa pagar por um erro quando se é acusado injustamente. Ele me contou que estava preso há 4 anos. Havia ferido um homem durante um assalto que tentava impedir, e mesmo tendo agido em legítima defesa, fora condenado por excesso. Seu advogado desaparecera no meio do processo. Não havia raiva em sua voz. Apenas um tipo de aceitação cansada. Aqui dentro, o tempo tem outro gosto, disse uma vez. Mas, se a gente não cuida do que pensa, ele começa a engolir a gente por dentro. Aquelas palavras ficaram em mim como eco. E foi naquele momento que entendi, mesmo num lugar onde tudo parecia desfeito, ainda era possível reconstruir. Devagar. Em silêncio. Mas com verdade. Os dias seguintes ao meu colapso passaram sem distinção. Cada manhã era uma cópia da anterior. Nenhum som além de passos arrastados, portões metálicos se fechando e murmúrios indistintos. No refeitório, os lugares ao meu redor permaneciam vazios. Nos corredores, olhos me evitavam ou me fuzilavam, não havia meio termo. Ninguém queria estar perto de um professor acusado. Mesmo entre criminosos confessos, a minha presença parecia contaminar o espaço. No entanto, Marcos, ele continuava ali. Sem alarde. Sem se oferecer. Sem exigir nada. A leitura diária se tornou nossa linguagem comum. Eu lia os livros que ele deixava e, quando acabava, devolvia com uma anotação no final, às vezes uma pergunta, às vezes apenas uma frase que me marcara. Ele respondia da mesma forma. Foi assim que começamos a conversar, sem nunca realmente falar. Certa noite, enquanto aguardávamos o fim do confinamento no pátio externo, ele se aproximou. Achei que não fosse resistir aos primeiros 3 meses aqui dentro, disse, olhando o céu sem estrelas. Mas descobri que o silêncio não é tão ruim assim. Eu não respondi. Mas algo na forma como ele disse aquilo, sereno, sem piedade, me fez sentir menos só. No dia seguinte, ele deixou na minha cama uma cópia de Macbeth. Envelhecida, com anotações à caneta azul nas margens. Comecei a ler naquela mesma noite. E quando cheguei à parte em que Lady Macbeth fala da culpa que mancha mais que sangue, parei. Pensei em mim. Na minha vergonha. No quanto eu tentava esconder minha dor até de mim mesmo. Na manhã seguinte, escrevi no rodapé da última página. A culpa não precisa ser real para corroer de verdade. Marcos nunca comentou. Mas deixou outro livro na semana seguinte. E assim seguimos. Com o tempo, trocamos poucas palavras. Sobre livros. Sobre uma receita de café com canela. Sobre a vez em que Marcos quase foi atropelado por um caminhão, fugindo de um cachorro. Histórias curtas. Distrações seguras. Foi ele quem me ensinou a observar quem realmente comanda os corredores. A evitar provocações silenciosas. A identificar guardas que usavam o poder como escudo. Suas dicas me pouparam de muitos conflitos. Mas nunca houve tom de superioridade. Marcos era apenas cuidadoso. Comigo, com os outros. Com o tempo. Aqui dentro, você aprende que ser invisível é, às vezes, o maior dos privilégios, disse certa vez, me entregando um pequeno pacote de bolachas. Descobri que ele conseguia essas coisas trocando favores simples, revisar textos, ajudar nas cartas jurídicas de outros presos. Não buscava poder. Buscava respeito. Nas tardes vazias, comecei a escrever novamente. Crônicas curtas. Fragmentos de pensamentos. Marcos leu alguns. Nunca elogiava diretamente, mas fazia perguntas sobre os personagens, como se fossem reais. O que fez o Daniel deixar a porta aberta? Perguntou uma vez. Medo de fechar algo para sempre, respondi. Ele assentiu, sem sorrir. Como se entendesse. Foi também Marcos quem sugeriu que eu participasse do pequeno grupo de alfabetização noturno. Disse que alguns presos queriam aprender a escrever cartas para os filhos. No início, hesitei. Não me sentia digno de ensinar ninguém. Mas ele insistiu, com o simples. Eles não precisam de um professor. Precisam de alguém que escute. E foi isso que fiz. 2 vezes por semana, no salão abafado do Bloco C, me sentei com 3 homens e um caderno. Falávamos sobre letras, sons, histórias. Descobri que, ensinar ali,
era menos sobre regras gramaticais e mais sobre dar sentido ao que se quer dizer. Marcos assistia de longe. Nunca participou diretamente. Mas sua presença era constante. Aos poucos, minha respiração ficou menos pesada. A insonia diminuiu. Comecei a esperar por algo, mesmo que fosse apenas o próximo capítulo de um livro que compartilhávamos. Não éramos amigos, exatamente. Havia um tipo de distância sagrada entre nós. Mas também havia uma confiança que não precisava ser dita. Em uma noite de chuva forte, o sistema de som anunciou lockdown. O pátio fechou mais cedo. Fomos trancados nas celas antes do habitual. Pela primeira vez, ouvi Marcos levantar a voz, chamando um guarda para avisar sobre um preso que desmaiara no banheiro. A forma como ele falou, firme, mas sem hostilidade, fez o guarda agir. E naquele instante, percebi, Marcos era alguém que, mesmo ali dentro, ainda escolhia se importar. Existem conversas que não começam com perguntas. Começam com pausas, com silêncios que se alongam até que alguém decida confiar. Foi assim com Marcos. Durante semanas, nossas trocas limitaram-se a livros e observações breves. Mas numa tarde em que a aula de alfabetização foi cancelada por conta de uma inspeção de rotina, ficamos sentados lado a lado, na sombra do pátio. Ele estava com um livro fechado no colo, sem intenção de abri-lo. Eu observei por um momento, depois arrisquei. Você sempre gostou de ler? Marcos demorou a responder. O olhar parecia preso em algo distante. Não. Eu lia por obrigação. Até os 17, achava que livro era coisa de escola. Aí minha irmã morreu. E foi num livro que achei uma frase que explicava tudo o que eu não conseguia dizer. Eu não perguntei qual frase era. Só fiquei em silêncio, permitindo que ele continuasse, se quisesse. Era um romance qualquer. Um personagem dizia que a dor muda de nome quando é compartilhada. Isso me fez sentir menos sozinho. Assenti devagar. Entendia o que ele queria dizer. Havia palavras que não curavam, mas nomeavam feridas. E isso já era metade do caminho. Naquela noite, quando voltamos para os blocos, fui eu quem escreveu no caderno. Às vezes, é só quando alguém nos escuta sem pressa que conseguimos nos ouvir pela primeira vez. Deixei a frase entre os papéis que trocávamos. No dia seguinte, encontrei um pequeno bilhete em resposta. A escuta é um gesto que quase ninguém ensina. Mas é o que mais salva. Foi assim que começamos a nos contar histórias. Não nossas culpas ou processos. Mas lembranças antigas, pedaços de infância, vozes de pessoas que se foram. Marcos me contou sobre a avó que recitava salmos de memória. Sobre o amigo que foi preso injustamente. Sobre um cachorro chamado Tyson que o seguia até o campo de futebol. Falava devagar, como se cada lembrança exigisse ser escolhida com cuidado. Eu falei sobre meu pai, que me ensinou a gostar de livros sem nunca ter lido um. Sobre a primeira vez que li As Vinhas da Ira e chorei por sentir que alguém entendia a fome que não é só de comida. Falamos de perdas com uma naturalidade que só a dor cultivada permite. E, estranhamente, aquilo não doía. Era como regar algo que ainda podia crescer. Não havia julgamento. Nem pressa. Em um dia nublado, Marcos disse algo que ficou gravado em mim. Quando entrei aqui, achei que precisava me calar para sobreviver. Mas aprendi que o silêncio só serve quando é escolha, não punição. A partir dali, começamos a conversar mais livremente. Sobre política. Sobre música. Sobre o que faríamos se um dia saíssemos dali. Eu abriria uma biblioteca comunitária, disse, quase sem pensar. E eu ajudaria você a catalogar os livros, respondeu ele, com um meio sorriso. Pela primeira vez, falamos sobre o futuro sem ironia. Sem cinismo. Como se ainda fôssemos capazes de construir algo que valesse. Não era amor. Não daquele tipo que se vê em filmes. Era um encontro. Entre dois homens quebrados, que já haviam desistido de esperar compreensão. E ali, sem necessidade de tocar, sem declarações, sem promessas, algo firme começou a nascer. As semanas passaram, e nossas conversas tornaram-se um hábito silencioso. Sempre no mesmo banco, no mesmo canto do pátio, enquanto outros jogavam cartas ou caminhavam em círculos, nós falávamos. E às vezes, nem isso. Só estar ali já bastava. Houve um dia em que Marcos chegou diferente. Os ombros mais tensos. O olhar mais preso ao chão. Recebi uma carta da minha mãe, disse, depois de muito tempo em silêncio. Primeira em quase 2 anos. Eu não soube o que dizer. Ele não parecia feliz. Apenas cansado. Ela disse que reza por mim. Que espera que eu me arrependa. Mas não perguntou se eu estou bem.
Nem o que aconteceu de verdade. Respirei fundo. Sabia o peso da ausência disfarçada de moral. Às vezes, quem diz amar a gente não quer escutar a verdade. Só confirmar a história que já inventou. Marcos me olhou, devagar. Pela primeira vez, vi algo próximo das lágrimas em seus olhos. Eu só queria que ela me perguntasse se estou vivo. Não disse mais nada naquele dia. Mas, naquela noite, escrevi. Viver não é o mesmo que respirar. Às vezes, sobreviver é um ato de resistência. E cada um que nos enxerga, sem filtros, é um espelho que nos devolve. No dia seguinte, ele me entregou um envelope. Dentro, havia uma foto antiga. 2 adolescentes em um campo de terra batida, rindo, suados, com os braços entrelaçados. Esse era o Davi. Morreu aos 19, numa abordagem policial. Nunca falei disso aqui dentro. Mas precisava que alguém soubesse que ele existiu. Guardei a foto com cuidado. E prometi a mim mesmo que ela nunca seria esquecida. A confiança entre nós não era nomeada. Mas estava em tudo. Nos silêncios que já não pesavam. No modo como dividíamos as frutas das refeições. Na forma como nos protegíamos sem fazer disso um gesto explícito. Em certa manhã, um novo preso chegou ao bloco. Jovem, assustado. Olhava para os lados como se esperasse ser atacado a qualquer momento. Marcos percebeu antes de todos. Vai precisar de alguém que mostre as regras não escritas, disse, me olhando de lado. Sem pensar, fui até o rapaz e ofereci-me o lugar na fila do almoço. Não foi grande coisa. Mas o olhar dele disse tudo. Agradecimento. Alívio. Talvez esperança. Depois disso, Marcos comentou. Lembra quando ninguém fazia isso por você? Assenti. E percebi que, de alguma forma, estávamos criando algo ali. Uma rede. Pequena. Invisível. Mas real. Uma noite, enquanto chovia lá fora, conversamos sobre o que nos faria sentir livres de novo. Não é sair daqui, disse Marcos. É poder falar sem medo. Sentar com alguém e ser escutado sem precisar se defender. É poder existir sem ter que explicar tudo, completei. Ele assentiu. E, pela primeira vez, riu alto. Um som raro. Quase esquecido. Na semana seguinte, durante uma das aulas de alfabetização, pedi para os detentos escreverem uma carta para alguém importante. Não para enviar. Só para escrever. Marcos escreveu. E me entregou sem que eu pedisse. Era para o pai dele. 3 páginas. Fortes. Tristes. Mas serenas. Nunca vou enviar, disse. Mas pela primeira vez, senti que disse tudo o que precisava. Naquela noite, percebi que não estava mais sozinho ali dentro. E que, talvez, nunca mais estivesse. A relação entre nós nunca foi rotulada. Não era amizade convencional. Nem amor romântico. Era presença. Cúmplice. Íntegra. Uma espécie de liberdade dentro do confinamento. E essa liberdade me devolveu algo que pensei ter perdido para sempre. A possibilidade de ser inteiro, mesmo quebrado. No terceiro inverno que passei atrás das grades, recebi a notícia de que um novo advogado estava assumindo meu caso. O anterior, nomeado pelo Estado, havia-se mostrado ineficiente, ausente, quase indiferente. Mas agora, havia uma chance, ainda que remota, de reavaliar as provas, de reconsiderar o julgamento precipitado. Não me permiti criar expectativas. Já tinha aprendido que esperança demais podia machucar mais do que a dor em si. Mas algo mudou em mim. Não foi por causa da defesa. Foi por causa do que Marcos disse. Mesmo se não derem nada, você precisa lembrar quem você é. Não o que te fizeram parecer. Essas palavras se fixaram em algum lugar dentro de mim. E, pela primeira vez desde que fui preso, decidi fazer algo que não fosse apenas suportar os dias. Comecei com um bilhete simples, escrito à mão, que pedi ao bibliotecário para deixar no mural do refeitório. Quer aprender a escrever melhor? A falar com mais clareza? Não é aula, é conversa. Encontro às quartas, bloco C. Na primeira quarta-feira, apareceram 2 homens. Um mais velho, que mal falava, e o mais jovem, com o olhar desconfiado. Sentaram-se em silêncio, esperando que eu começasse. Isso aqui não é sala de aula. Não tem prova. Não tem certo ou errado. Só quero saber o que vocês gostariam de conseguir dizer e ainda não sabem como. Houve silêncio. Mas não foi desconfortável. Foi o tipo de silêncio que prepara o terreno. Com o tempo, vieram mais 2. Depois, 5. Em um mês, éramos 9. Marcos, como sempre,
estava por perto. Não sentava com o grupo, mas ajudava a organizar as cadeiras, trazer folhas, manter o espaço respeitado. Eu ensinava como construir uma frase, como usar um verbo corretamente. Mas logo percebi que o que eles realmente buscavam não era isso. Queriam saber como escrever para os filhos sem parecer fracos. Como explicar para uma mãe que ainda se sentem culpados. Como dizer que choraram, mas sobreviveram. Como pedir desculpas sem parecer frágeis. Era isso que tentávamos fazer. Escrever cartas que talvez nunca fossem enviadas. Contar histórias que nunca tinham sido ditas em voz alta. E, acima de tudo, escutar sem rir, sem julgar, sem virar o rosto. Numa dessas tardes, um dos detentos, Jamal, leu em voz alta uma carta que escreveu para o irmão mais novo. Quando terminou, estava tremendo. Marcos, que até então observava de longe, se aproximou e disse apenas: "Foi corajoso." A palavra ecoou no espaço. E ninguém mais precisou falar nada naquele dia. As quartas-feiras tornaram-se mais do que encontros. Viraram um ponto de respiração. Um intervalo de humanidade dentro da rotina mecânica do confinamento. Não havia programa fixo. Às vezes, começávamos com uma leitura curta. Outras vezes, alguém trazia uma pergunta, como escrever sobre saudade sem parecer fraco, ou dá para dizer te amo sem parecer idiota. Cada sessão era diferente, mas uma coisa se mantinha, todos escutavam. Mesmo os mais duros. Mesmo os que nunca tinham terminado uma frase. Marcos, silencioso, tornou-se parte essencial do grupo. Não porque falava muito, mas porque sabia quando intervir. Era ele quem acalmava tensões. Quem percebia quando alguém estava prestes a desistir. Ele sentava no canto, sempre atento. E, quando alguém travava ao tentar ler em voz alta, bastava seu olhar para que o outro respirasse e continuasse. Certo dia, levei para o grupo um exercício, escrever uma história real, sem floreios, do momento mais difícil que já tinham vivido. A sala ficou em silêncio por minutos. Até que Diego, um jovem acusado de roubo, levantou a mão. Eu escrevi sobre quando meu pai me expulsou de casa, aos 14, por descobrir que eu era gay. Todos olharam. Ninguém riu. Ninguém fez piada. Diego leu. A voz trêmula no começo, depois firme. Quando terminou, estava em pé, os olhos úmidos, mas o peito erguido. Marcos foi o primeiro a aplaudir. Naquela noite, ninguém dormiu igual. Foi também nessa época que recebi a primeira boa notícia do advogado novo. Uma das testemunhas havia-se retratado. Um depoimento em vídeo, gravado fora do tribunal, em que o aluno admitia que nunca houve assédio, apenas ressentimento e mágoa por ter sido reprovado. Disse que foi pressionado por um colega e que se arrependeu. Meu caso seria reavaliado. Não gritei. Não chorei. Apenas sentei, em silêncio. Marcos, ao meu lado, apertou o meu ombro. E disse: às vezes, a verdade demora, mas não se perde. Ela se esconde até estar pronta para aparecer. Nas semanas seguintes, o grupo cresceu. Novos detentos começaram a participar. Guardas passaram a respeitar o espaço. E o que antes era apenas uma tentativa virou um projeto reconhecido dentro da unidade. O diretor autorizou que o grupo usasse uma pequena sala, com quadro branco e cadeiras organizadas. Chamaram de oficina de palavra. Marcos e eu reorganizamos o cronograma. Dividimos temas. Trouxemos livros emprestados da biblioteca. Criamos até um mural onde cada participante podia escrever uma frase por semana, algo que representasse o que tinham aprendido, ou apenas o que sentiam. Foi ali que vi algo que nunca esqueci. Num pedaço de papel, com letra torta, Jamal escreveu. Não sabia que podia dizer-o sem pedir desculpa antes. Aquilo me atravessou. Ensinávamos gramática, sim. Mas o que acontecia ali era outra coisa. Era cura. Era reconstrução. Era permitir que vozes esquecidas voltassem a ter som. Uma tarde, ao final de uma aula, Marcos me entregou um envelope. Dentro, uma carta escrita por ele. Não endereçada a ninguém. Era uma espécie de manifesto. Nele, ele dizia: passei a vida tentando ser aceito. Aqui dentro, onde todos tentam se esconder, fui visto. E, por isso, agradeço. Não por ter vindo parar aqui, mas por ter encontrado você aqui. Fechei o envelope com cuidado. Guardei como quem guarda algo raro. As sessões continuaram. E mesmo com a expectativa do julgamento novo, eu não pensava apenas na saída. Pensava em como deixar algo. Fizemos cópias dos textos produzidos, com a ajuda da assistente social. Criamos um pequeno livro coletivo,
chamado Entre Grades e Palavras. Marcos escreveu o prefácio. Eu, o pós-fácio. Na última página, colocamos: falar é existir. Ser ouvido é resistir. O dia em que me disseram você está livre não foi como imaginei durante anos. Não houve comemoração. Nenhum abraço de novela. Apenas um silêncio estranho, enquanto o agente penitenciário me entregava uma sacola com meus pertences, uma camiseta velha, um livro amarelado, o caderno com as cartas nunca enviadas. Assinei os papéis. Ouvi as orientações. E saí. Do lado de fora, o mundo parecia ter-se movido numa velocidade que eu já não reconhecia. As ruas estavam mais barulhentas. Os sons mais afiados. Os rostos, mais apressados. Não havia ninguém me esperando. Mas, curiosamente, também não senti abandono. Sentia outra coisa, uma presença interior. Algo que não carregava quando entrei. Passei os primeiros dias num abrigo temporário, indicado pela assistente social da prisão. Dormia pouco. Observava muito. Me sentia entre dois mundos, não mais preso, mas ainda não totalmente livre. Voltar a usar celular foi um desafio. As senhas antigas já não serviam. As redes sociais estavam desatualizadas, mas o meu nome ainda rendia comentários. Alguns ácidos. Outros apagados. Muitos silêncios. Meu filho, agora adolescente, respondeu à minha carta com um bilhete curto. Pai, não entendo tudo. Mas lembro que você sempre foi gentil. Talvez isso baste. Quero te ver. Em breve. Aquilo me fez chorar. Pela primeira vez desde a libertação. Não tentei reaver meu antigo cargo na universidade. Nem meus títulos. Em vez disso, procurei bibliotecas comunitárias, centros de apoio, igrejas com projetos de leitura. Durante meses, apenas escutei. Pessoas, histórias, dores. A mesma miséria que vi nas grades existia também do lado de fora, só que mais disfarçada. Comecei a colaborar com uma ONG que dava suporte a egressos do sistema prisional. Ajudava com escrita de currículos, simulações de entrevistas. Mas, principalmente, ouvia. Porque entendi que ninguém quer apenas conselhos. Quer ser visto. Em uma dessas reuniões, um ex-detento me perguntou: como você consegue falar da prisão sem raiva? Pensei. E respondi. Porque a raiva me manteve vivo por um tempo. Mas depois que ela passou, precisei de algo maior para continuar inteiro. E esse algo tinha nome: Marcos. Durante meses, não tivemos contato. A troca de cartas era restrita. E não queria interferir na rotina dele. Mas sempre que falava em projetos dentro da prisão, pensava: será que ele ainda está lá? Será que continua lendo? Ajudando os outros calados, como fazia comigo. Um ano depois da minha libertação, fui convidado para retornar à unidade como voluntário. Seria um encontro literário, aberto a detentos interessados em leitura e escrita. Aceitei sem hesitar. Na entrada, o mesmo portão. Os mesmos sons. O cheiro do chão encerado. Mas eu era outro. Levei comigo uma pasta com folhas, alguns livros, e um coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Na sala designada, cerca de 20 homens se sentaram em cadeiras dispostas em semicírculo. Vi olhos desconfiados, braços cruzados, silêncios densos. Mas também havia algo de familiar. Comecei falando sobre o poder da palavra. Sobre como escrever não é só comunicar, mas existir. Compartilhei partes das cartas trocadas com o grupo que fundamos ali anos atrás. Contei de Jamal, de Diego, de tantos outros que agora estavam do lado de fora tentando recomeçar. E então, num movimento quase imperceptível, vi uma cabeça se erguer no fundo da sala. E aquele olhar. Marcos. Não sorriu. Não acenou. Mas os olhos disseram tudo: estou aqui. Marcos estava ali. Sentado, silencioso, no fundo da sala. Como sempre fez. O impacto foi interno. Não interrompi a fala. Não deixei que a emoção me desviasse. Continuei contando histórias, lendo trechos, propondo perguntas. Mas, por dentro, meu coração estava em ruído alto. Porque aquele homem, que nunca me prometeu nada, havia cumprido tudo o que mais importa: estar. Ao final do encontro, alguns detentos vieram conversar. Comentaram sobre os textos, sobre o grupo antigo. Um deles disse: o Marcos contou de vocês. Disse que você escutava sem medo. Sorri. Não respondi. Sabia que palavras demais, às vezes, diluem a verdade. Marcos permaneceu sentado até que a sala esvaziou.
Quando restávamos apenas nós dois, me aproximei. Sem pressa. Achei que você já tivesse saído, sussurrei. Ele respirou fundo. E disse: Não ainda. Mas agora tenho algo para quando sair. Ficamos ali. Em pé. Sem planos. Sem perguntas difíceis. Apenas dois homens que atravessaram um inferno diferente e voltaram com cicatrizes que sabiam nomear. Sentei ao lado dele. Peguei um livro da pasta e abri numa página marcada. Era uma coletânea de textos do grupo antigo. Li um trecho, sem olhar para ele. Existem encontros que não precisam de definição. Basta que aconteçam. Que sobrevivam ao tempo, ao silêncio, à ausência. Que estejam. Fechei o livro. Ele não disse nada. Mas encostou o ombro no encosto da cadeira e deixou escapar um leve obrigado. Naquele momento, não éramos ex-professor e ex-detento. Não éramos parte de uma estatística ou caso jurídico. Éramos dois homens que se viram no outro quando ninguém mais quis olhar. Na saída, Marcos me acompanhou até o portão interno. Sabia que não poderia cruzá-lo. Mas quis caminhar até ali. Vai voltar? Perguntou. Sempre que me deixarem. Ele assentiu. Sem sorrisos fáceis. Mas com o olhar firme. Meses depois, iniciei um novo grupo de leitura, em outra unidade prisional. Levei comigo histórias antigas, novas ideias e o mesmo caderno em que Marcos escrevera aquele prefácio. Nunca prometi nada a ele. E ele nunca pediu. Mas de tempos em tempos, quando volto àquela unidade e vejo uma folha no mural com frases anônimas, sei que alguma é dele. Porque tem o mesmo peso das suas palavras, poucas, certeiras, profundas. E eu sigo. Sem idealizar. Sem apagar o passado. Mas com algo que nem mesmo a liberdade plena garante. A certeza de que, dentro ou fora dos muros, eu sei quem sou. E quando sento ao lado dele, mesmo que em silêncio, é como se tudo estivesse, por fim, no lugar certo.